Amém? E ele vai dar lugar na terra, vai ou não vai? Então nós vamos receber o pastor Alessandro com as palmas bem alegres para Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Deus abençoe os irmãos. Está melhor hoje, né? Um pouquinho, né? Porque o terno está apertadinho mesmo. Culpa da minha esposa que lavou ele lá e encolheu. Irmãos, mas o pastor Ronan ainda bem que ele falou que ele foi arrebatado, né? Achei que ele ia falar que foi abduzido pelos alienígenas. Misericórdia, Jesus. Abra a sua Bíblia comigo aí no livro de Jeremias, para a gente não estender muito. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Hoje a campanha é uma carta para Deus. Amém? E você vai apresentar nessa noite uma carta para Deus. Só que a carta que você vai apresentar para Deus hoje, ela vai ser uma carta diferente, é mistério. Amém? Você vai saber no finalzinho qual é essa carta que você vai apresentar para Deus. Jeremias, capítulo de número 18. Todos acharam? Quem achou, dá um glória aí. Achou, né? Tá facinho ali, né? Então vamos lá. A palavra veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Onde que o oleiro estava realizando o trabalho? Aonde? Então significa que o oleiro tem uma roda, não é verdade? Ele estava realizando o seu trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem fazer ao oleiro. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estai vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor com as tuas palmas. Igreja, esse texto que nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias, ele nos fala um pouquinho sobre um período triste, um período negro, que se destacou sobre a história de Israel. Jeremias, ele é considerado o segundo profeta maior que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, né? Na sequência de profetas maiores, Jeremias ele é o segundo. Por que, pastor, que Jeremias é considerado um profeta maior? Porque a unção que estava nele era maior do que os outros? Por que, pastor? Porque Jeremias era melhor do que os outros profetas que vieram antes e depois dele? Não. Ele é considerado um profeta maior porque ele profetizou mais do que outros profetas. Você pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que profetizaram mais do que os profetas menores. Quando a Bíblia diz profeta menor, é porque o número de profecias que foram anunciadas por intermédio daqueles homens foram menores do que esses outros. Jeremias ele está nesta lista de profetas maiores. O mesmo livro de Jeremias, que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, aqui nos dias atuais, é o mesmo livro de Jeremias que você encontra na Bíblia judaica. O mesmo conteúdo existente dentro da Bíblia judaica é o mesmo conteúdo existente dentro da nossa Bíblia protestante. Existe a Bíblia católica, que ela tem cerca de 46 livros. Existe a Bíblia protestante, o Antigo Testamento, que ele tem 39 livros. E a Bíblia judaica, ela possui 24 livros. São livros a menos do que a nossa Bíblia. No entanto, o conteúdo é o mesmo. Por que o conteúdo é o mesmo, pastor? Porque o que para nós é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, para ele é a Torá, é a lei de Israel. O que para nós são muitos livros proféticos, para eles são livros em sequência, né? Que são os livros de profecia. E existem também alguns escritos históricos. Assim é dividida a Bíblia judaica. Ela é dividida em lei, ela é dividida em profecias e ela é dividida em escritos, livros históricos. Mas o conteúdo que está lá é o mesmo conteúdo que está
aqui. Esse é um dos sinais que nós temos ao nosso favor de que a nossa Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A mesma revelação que foi dada ao povo judeu, essa revelação também está nas nossas mãos nos dias atuais. Jeremias, ele profetiza para uma nação de Israel desobediente. Uma nação que havia se afastado do seu coração de Deus. A Bíblia, irmãos, ela nos ensina que se chega algum momento na história de uma nação que serve a Deus e eles escolhem se afastar de Deus, o que Deus traz diante dessa nação? Ele traz a disciplina. Por quê, pastor? Porque a disciplina, ela serve para aproximar o homem novamente de Deus. A disciplina, ela serve para purificar o povo de Deus. A disciplina, ela serve para trazer um despertamento espiritual novamente sobre aquelas pessoas que outrora serviam a Deus e se esqueceram de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Lembra quando Israel estava no Egito, nos dias de José? Eles tinham do bom e do melhor. Eles tinham uma terra apenas para eles. Era a terra de Gósen. O faraó daquela época, ele deu aquela terra para os descendentes de Jacó. Eles moravam ali. Eles tinham casas, eles tinham cebola, eles tinham melões, eles tinham pepino. Você pode ver que quando eles murmuram contra Deus, eles murmuram por essas coisas. Eles começam a dizer, no Egito tinha melão, no Egito tinha pepino, no Egito tinha cebola, no Egito tinha carne, e aqui nós não temos. Esse povo tinha do bom e do melhor. E acontece que eles foram crescendo, se multiplicando, se destacaram na terra do Egito, se tornaram milhares de pessoas, e quando estavam alojados naquela terra, estava tudo tranquilo, o que aconteceu? Eles se esqueceram da promessa abrâmica. Se esqueceram. Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Abraão, saiba de certo que a tua descendência, ela ficará em cativeiro durante 400 anos. Mas acabando o cativeiro, eu tirarei o teu povo dessa terra e colocarei eles numa terra que eu te prometi. A terra que mana leite e mel. Irmãos, tudo estava bem para eles. E eles se esqueceram de uma promessa maior que repousava sobre Abraão, o seu antepassado. Quando eles se esqueceram dessa promessa, perderam o foco daquilo que Deus tinha para eles, se acomodaram. Deus fala para você, não se acomode na situação que você está. Não fique acomodado jamais na situação que você está. Quando eles se acomodaram, a Bíblia diz, e morre José. Há uma guerra no Egito e se levanta um faraó que não conhecia José. E quando ele se levanta, ele começa a oprimir. Ele começa a perseguir. Ele começa a violar as mulheres de Israel, os egípcios. Eles começam a matar homens israelitas. Eles começam a jogar crianças ao Nilo para que aquelas crianças fossem devoradas por crocodilos. Eles começam a ficar com medo, irmãos, do desenvolvimento de Israel. Israel estava crescendo, se multiplicando. Israel estava se fortificando. Eles ficam com medo e começam a oprimir a Israel. Mas tudo aquilo provinha do Senhor. Por quê, pastor? Para que eles se lembrassem da promessa que um dia foi feita a eles. E quando eles começaram a ser oprimidos pelo adversário, eles começaram a orar novamente. E eles começaram a dizer, Deus, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, nosso pai? Lembra da promessa que o Senhor fez a Isaac, o nosso pai? Lembra da promessa que o Senhor fez a Jacó? Irmãos, a disciplina de Deus, ela colocou aquele povo novamente no eixo, no foco, na visão que Deus queria que eles andassem. Deus novamente trouxe os sonhos, a esperança ao coração daquele povo. E assim foi nos dias do profeta Jeremias. Eu vou ser breve nessa mensagem hoje, mas eu sei que Deus vai falar comigo e com você aqui. Deus já começou a descer umas revelações aqui na minha cabeça, e Ele já está falando comigo, coisas da minha vida. Deus já está falando comigo aqui dentro dessa palavra. Nos dias de Jeremias, irmãos, o Senhor ele faz uma repreensão contra Israel, porque eles estavam violando a guarda do sábado. Sabemos que o sábado foi dado à nação de Israel, ao povo judeu, como um dia santo, reservado, separado, para que eles pudessem dedicar a Deus. 6 dias eles trabalhavam, e no 7º eles descansavam.
Ou seja, Deus estabeleceu para eles um dia de trabalho, um dia de busca, um dia de correr em prol dos seus próprios interesses, um dia em prol de enfrentar as batalhas, as adversidades da vida, correr em busca dos sonhos, dos bens materiais. Mas Deus também escolheu um dia para ele, separado a ele, para que ele fosse adorado, para que ele fosse exaltado, para que ele fosse engrandecido. E Deus disse para aquela nação: vocês durante o dia do meu descanso, vocês não farão nenhuma obra, vocês não entrarão com carros nos portões da cidade, vocês não farão comércio nos portões da cidade, vocês não farão nada para vocês, porque esse é o dia que eu escolhi para que vocês santifiquem a mim, o Senhor. Eu escolhi um dia para que vocês me honrem. Por que Deus separou aquele dia para aquela nação? Era uma nação que estava em desenvolvimento. Eles tinham que trabalhar muito. Deus sabia que a carga sobre eles era pesada. E Deus disse: mas no sétimo vocês não trarão carga sobre os seus lombos. No sétimo vocês dedicarão a mim. Por quê, irmãos? Porque Deus sabia que se aquele povo trabalhasse no sétimo dia, muitas das vezes eles chegariam diante de Deus no templo ou no tabernáculo e ao invés de entregar o melhor, daria o resto para Deus. E Deus não vive de resto. Deus não vive de esmola. Deus não vive do pior dessa terra. Deus vive daquilo que é o melhor desta terra. Deus escolheu um dia para o homem não apenas dizimar o seu tempo para Deus, uma parte do seu tempo. Deus escolheu um dia para que o homem dedicasse a ele de corpo, de alma e de espírito. Era um dia de santificação, separação para ele. Olha que tremendo. Mas sabe o que aquele povo fez? Eles perderam o foco. E eles começaram a violar o dia de Deus. Eles começaram a priorizar os seus interesses e eles deixaram de priorizar o interesse de Deus. Coloca Ageu capítulo 1 para mim aí, por favor. Na tela. Eles deixaram de honrar a vontade do Senhor. E se você ler o texto, eles começaram a dizer: Deus não está vendo. Deus não está se importando. Quando Jeremias profetiza, sabe o que Deus fala para ele? Jeremias, você vai nos portões da cidade de Jerusalém, aonde entram os reis e aonde saem os reis. Você vai se colocar na porta, no portão, e quando os reis começarem a entrar e sair, e os príncipes, você vai profetizar sobre eles: não violem o dia consagrado do Senhor. Depois que você profetizar, Jeremias, sobre os portões principais da cidade, você vai em todos os portões de Jerusalém, em todas as portas, e você vai profetizar a mesma coisa para o povo. Eu não sei se você sabe, mas o templo de Jerusalém naquela época, ele possuía várias portas. Existia a porta das ovelhas, aonde os pastores passavam com as ovelhas. Existia a porta do monturo, aonde eles tiravam o lixo da cidade do templo e levavam para lá, para o lixão. Existia a porta dos cavalos, aonde passavam com os cavalos por aquelas portas. Existia a porta do comércio, a porta formosa de Atos 3. Existiam várias portas. E Deus fala: Jeremias, profetiza para os grandes de Israel, nos portões principais, que eles separem o seu tempo para mim. Mas também vai diante dos portões pequenos e profetiza para o povo, porque a minha mensagem de separação é para todos. O meu desejo que eles me adorem em espírito e em verdade é para todos. Se eles fizerem isso, Jeremias, eu abençoarei a eles grandemente. Não faltarão reis que entrem por esses portões e por estas portas. Pode olhar com essas palavras. Mas se eles se esquecerem de dedicar ao meu nome, eu colocarei fogo nesses portões. Eu derrubarei esses portões. Eu trarei inimigos. Irmãos, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo como nos dias do profeta Ageu. Nos dias do profeta Ageu, o templo de Israel estava destruído, abandonado. Havia sido destruído por reis anteriores. E agora se levanta o espírito de Zorobabel.
E ele começa a profetizar segundo aquilo que Deus havia mandado, para que o povo novamente restaurasse aquele templo. E sabe o que o povo disse? Pode deixar no 2 aí. O povo começou a dizer assim, ó: não chegou o tempo, olha lá, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava dizendo isso. Por isso a palavra do Senhor veio novamente a Ageu dizendo, continua: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, todas acabadas, enquanto a minha casa está destruída? 4. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram vocês. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. E aquele que recebe um salário, recebe-o para colocar num saquitel furado. E agora Deus fala para eles: vede aonde os seus caminhos estão levando vocês. Subam ao monte e tragam madeira, ou seja, cortem madeira. Construam o meu templo para que eu me alegre, para que eu seja glorificado nele, diz o Senhor. Olha o que Deus fala para aquele povo: vocês estavam esperando muito, mas para surpresa de vocês, veio sendo pouco. E o pouco que vocês trouxeram para dentro de casa, eu assoprei, diz o Senhor. E vocês perguntaram: por que, Senhor? Por que, Senhor dos Exércitos? E Deus diz: por causa do meu templo que anda destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o seu orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Só até aí, pastor. Olha o que Deus fala para aquele povo: o templo destruído e vocês, cada um, estão preocupando com a sua casa, que ela está rebocada, bem feita. Vocês estão trazendo tudo, mas o pouco vocês trazem, acharam que seriam muito, mas o muito eu assoprei, porque vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram da minha casa e lembraram apenas de vocês. Deus está dizendo para o povo: nos dias de Jeremias foi o mesmo, é só você ler. Violaram. Aí Deus fala com Jeremias assim, ó: o povo se afasta de Deus e se afasta da luz. Automaticamente aquele que se afasta da luz, ele se afasta daqueles que andam na luz. Quer que eu te provo isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a sentença é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, de maneira que as suas obras não eram manifestas, porque a luz manifesta todas as coisas, e aqueles que estão em trevas não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jeremias estava na luz, e agora aquele povo começou a se afastar de Jeremias, para que as suas obras não fossem reprovadas. Não é assim que acontece hoje? Você tem pessoas, às vezes, na sua família, que foram criadas num berço evangélico. Foram criadas no temor do Senhor, no ensino da palavra, e se afastaram de Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele se afasta da luz.